Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, eu vou pegar até numa expressão que foi utilizada por uma senhora deputada do PS, a senhora deputada Susana Amadora, para iniciar a minha intervenção, quando diz que estamos aqui por políticas de causas e não políticas de casos. E acredito que estamos todos por isso. E depois, entretanto, a senhora Ministra também disse que deveríamos tentar falar todos com o mesmo objetivo. E por isso eu acho que deve existir o máximo de transparência, e acredito que existirá, em relação a uma série de questões que aqui foram levantadas já durante o dia de hoje. A senhora Ministra disse na sua intervenção, logo de início, que uma das grandes reformas e um dos grandes trabalhos que tem sido feito na administração pública foram a passagem para a administração pública de 1.500 enfermeiros, mais não sei quantos médicos, mais não sei quantos técnicos de diagnóstico e terapêutico. Em relação a estes, deixo já uma pergunta, porque foi alavancado aqui o nome desta carreira e a realidade é que estes, de todos os que elencou, são aqueles que não têm uma carreira especial, e perceber exatamente dentro da área da saúde, sendo os únicos que não têm uma carreira especial, se passa pelo papel do Governo, num futuro próximo, a rever esta situação. A segunda pergunta que lhe queria deixar era, destes funcionários todos, destes colaboradores todos, que nós gostamos de chamar colaboradores, há quem goste de chamar trabalhadores, mas desta gente toda e destas pessoas todas que passaram para a administração pública, Sra. Ministra, diga lá, quantos é que vieram das PPPs? Quantos é que tiveram que obrigatoriamente aceitá-los porque vinham do final dos contratos das PPPs para manter a função que existia dentro de diversos hospitais, nomeadamente no Beatriz Ângelo e outros, como tem acontecido nos últimos tempos? Para perceber se estamos a falar todos a mesma coisa e se estamos todos a falar com os mesmos objetivos e todos por causas e sem casos. Essa é a primeira pergunta que lhe deixo. Depois gostaria de também saber, em relação às carreiras, nós temos tido diversas audições nesta comissão, e perceber o que é que pretendem fazer de uma vez por todas com a carreira dos guardas prisionais. Se pretendem rever a carreira dos guardas prisionais ou se não vão fazer absolutamente nada com a carreira dos guardas prisionais. Aproveitando a sequência de audições que tivemos no dia de hoje e como tivemos aqui os chapadores florestais, perceber se passa pelos objetivos do Governo criar ou não a carreira dos chapadores florestais. Depois vamos falar das ceias, até porque a senhora Ministra, eu acredito que seja complicado para si, porque a senhora Ministra acaba por muitas vezes ter que dar a cara pelo Governo numa série de circunstâncias e por vezes não será fácil. Porque ao invés de terem enviado a Ministra da Coesão Territorial para o leito de ceias, e vou-lhe chamar assim, foi a senhora Ministra que acabou por ir, e bem, e ainda bem que foi, e saudá-la pelo facto de ter estado em diversos municípios. Mas agora queria-lhe colocar algumas questões, porque quando olhamos para aquilo que foi a resolução do Conselho de Ministros e depois percebermos as informações, inclusive que a senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que à saída da reunião diz que o Governo disponibiliza 185 milhões para o combate aos prejuízos às cheias na região de Lisboa, nós temos também no mesmo dia um levantamento por parte das autoridades, após reunião do Conselho de Governantes, como diz a notícia, em que os prejuízos rondam os 293 milhões. Ou seja, existe uma decalagem enorme entre 293 milhões e 185 e perguntar, esta conta fica na mão das câmaras? Sim ou não? Ou o Governo, afinal, o valor que está a dar não é suficiente para resolver o problema? Em relação aos valores que estão a ser dados, nós temos conhecimento que existirá uma comissão de avaliação, depois a comissão vai passar um relatório, uma comissão que vai fazer a elegibilidade das áreas que podem ser, de facto, intervencionadas e com valor do Estado. As CCDRs, ainda na semana passada, ouvidas nesta comissão, também tinham muitas dúvidas, porque ainda não sabiam muito bem como é que tudo isto vai ser feito, tendo em conta que já tínhamos falado, aliás, o Partido Socialista pediu que a sua audição não fosse realizada até ao dia 15, era para termos as coisas mais bem organizadas e podermos ter uma capacidade de resposta. Hoje o Partido Socialista já diz, bom, isto são questões que demoram tempo, obviamente que demora tempo, mas não será em março, para quando ficou agora a audição marcada, que nessa altura vamos ter noção do que aconteceu, porque nessa altura vamos estar praticamente a falar de fogos e infelizmente não estaremos a falar das cheias. Perguntar de uma vez por todas, para que percebamos do que estamos a falar, se as empresas privadas, se é verdade ou não, que as contas são feitas para efeitos de indemnização através do período homólogo, tendo em conta que na restauração, já lhe fiz esta pergunta de outra vez, tendo em conta, em plenário, tendo em conta que a restauração no período homólogo estava com limitações em período de Covid. Se é verdade ou não que os valores pagos às autarquias locais vão até 60%. E, Sra. Ministra, neste caso há uma pergunta muito clara. E aquelas intervenções que as câmaras municipais tiveram que fazer
ainda nada disto estava elegível. Vou-lhe dar um exemplo concreto. No caso do município de Loures, a Nacional 250 teve que ser intervencionada e a Câmara Municipal de Loures gastou cerca de 1 milhão de euros para fazer a intervenção que era a responsabilidade da EP. Foram as infraestruturas de Portugal que tinham responsabilidade para fazer aquela obra. Isto é elegível ou não é elegível? Vai ser pago ou não vai ser pago? Ou a Câmara Municipal, por isso simplesmente, não vai ter direito a receber. Há uma questão que levantámos aqui na audição anterior que tem a ver com as questões da RGPD. E a questão da RGPD pondera o Governo criar uma norma de exceção para garantir que quem já foi ressarcido por parte das seguradoras não será ressarcido por projetos de apoio aprovados pelas câmaras municipais ou pelo próprio Governo. Porque neste momento, no município que lhe falo, do município de Loures, já foram pagos em indemnizações, segundo os dados que a Câmara Municipal tem, 3,5 milhões de euros. Por isso, eventualmente, obviamente, estamos perante uma situação da RGPD e poderá criar alguma complicação. Sr. Ministro, falando da questão da RGPD, o INE teve uma coima por parte da Comissão Nacional para a Proteção de Dados, precisamente por infrações gravíssimas no âmbito dos censos de 2021. Falando da proteção de dados, a Comissão Nacional para a Proteção de Dados acusa o INE de violar o RGPD e critica toda a sua conduta durante o processo. Esta coima foi aplicada. À data de hoje, Sra. Ministra, não demitiu ninguém da direção e do Conselho Executivo do INE. Ninguém saiu, tendo em conta que, inclusive, dos 3 elementos do Conselho Diretivo do INE, 2 deles terminaram a sua comissão de serviço no dia 15. O que é que pretende o Governo, trabalhando por causas e não por casos, fazer em relação a isto? Porque continua a pairar em cima do INE uma coima por violação grave dos dados de toda a população. E a instituição INE não está aqui em causa. Nem os trabalhadores do INE, que tão maltratados têm sido ultimamente. Estamos a falar de deliberações que até hoje o Conselho Diretivo não colocou lugar à disposição e a Sra. Ministra não fez absolutamente nada em relação a isto. Para já, são estas as perguntas. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministra, antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, só 2 segundos. Apelava aos grupos parlamentares para se inscreverem até ao final da primeira ronda para a segunda ronda, quem tiver que o fazer. Muito obrigado. Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, vou procurar percorrer os diversos temas que referiu. Em particular, relativamente ao número de funcionários públicos que desde 2015 temos a mais, e que eu referi na minha intervenção inicial. Nós temos hoje mais 75 mil funcionários públicos do que existiam em 2015. Destes, 7 mil correspondem à totalidade das parcerias público-privadas. Portanto, a larga maioria deste crescimento que eu aqui referi e que constitui um efetivo reforço da capacidade de resposta dos serviços públicos não diz respeito a nenhum fenómeno desse tipo, mas a um efetivo reforço da necessidade e da contratação de trabalhadores em funções públicas que, aliás, o Sr. Deputado poderá verificar em assistentes operacionais em escolas, em professores, em médicos e enfermeiros, em todos os hospitais e centros de saúde do nosso país, em técnicos superiores das carreiras gerais, cerca de quase mais 30%, em pessoal da área, do pessoal do ensino superior politécnico e também universitário, em pessoal da investigação científica nas mais diversas áreas que foram definidas como prioritárias no reforço da administração pública. Esse reforço verificou-se e é escusado tentarmos escondê-lo atrás de alguns processos que também aconteceram e que naturalmente também contribuem para o reforço dos trabalhadores em funções públicas. Mas eles não menorizam, não reduzem, não apagam aquilo que disse, que é que se procurou fazer um reforço significativo. Quanto às carreiras especiais que referiu, eu
Não vou aqui entrar numa discussão caso a caso, porque ela terá primeiro lugar na negociação sindical, nos termos do acordo que tínhamos assinado. Agora, nós assumimos no nosso programa e cumpriremos o nosso programa que a nossa prioridade se dirigia às carreiras não revistas, e algumas das carreiras que o Sr. Deputado referiu, como por exemplo a de guardas prisionais, são carreiras revistas, foram revistas em 2014. Quer isto dizer que não há melhorias a fazer noutras carreiras que já foram revistas? Não, não quer dizer, e temos-las previsto, nomeadamente, e já estão algumas em curso, por exemplo, as que decorrem do acordo que assinámos e das transformações que fizemos nas carreiras gerais e que, por exemplo, na área da administração interna ou da defesa já estão em curso. Agora, queria dizê-lo claramente, para que não restem dúvidas, a prioridade que o Governo definiu no seu programa foi à revisão das carreiras não revistas, e essa é a prioridade que manteremos, que apresentaremos aos sindicatos, e no quadro do acordo foi sempre isso que referimos aos sindicatos. A segunda questão, o segundo conjunto de questões que me referiu, dizem respeito às cheias e à resposta que o Governo procurou dar. O Governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros, que será brevemente publicada em Diário da República, mas antes disso aprovou também um decreto-lei que permite enquadrar tudo o que é apoio às empresas afetadas, neste caso pelas cheias, noutros casos por incêndios ou por outro tipo de fenómeno excepcional que possa ocorrer. E, se vir esse decreto-lei, concluirá que uma parte das questões que me colocou estão lá previstas. O apoio que será dado às empresas, ao comércio, às indústrias que forem afetadas por fenómenos desta natureza, também o das cheias, tem sempre em conta os apoios que tenham sido, tem sempre em conta o resultado dos seguros e o acionar dos seguros que tenha acontecido naquele momento, e tem as condições explícitas e o nível de apoio que se dará lá explícito. Nós temos que procurar garantir que a resposta a situações de emergência como os incêndios que já tivemos ou as cheias que tivemos neste inverno não se traduzem numa ideia de que os seguros são desnecessários. Pelo contrário, os seguros são importantíssimos, e o diploma prevê não só como é que atuaremos nas cheias que já se realizaram, mas para o futuro prevê a obrigatoriedade da existência de seguros neste tipo, que protejam as empresas e deste tipo de fenómeno, porque isso é uma dimensão fundamental da forma de nos relacionarmos com o risco. O Sr. Deputado questionou-me também sobre as dimensões relativas ao volume dos apoios, e os números que o Sr. Deputado citou foram os que foram apresentados pela Sra. Ministra da Coesão Territorial e são os números que estão previstos na resolução do Conselho de Ministros. Os municípios têm responsabilidades nestas matérias. Nós não estamos a falar de um conjunto de responsabilidades que não sejam das autarquias. E nem foi nunca esse o discurso que os senhores Presidentes de Câmara e as senhoras Presidentes de Câmara que se reuniram com o Governo logo nos dias seguintes às primeiras cheias reivindicaram. Foi sempre previsto em todas as reuniões, e foi essa, aliás, a solicitação que os senhores e as senhoras Presidentes de Câmara nos fizeram, que o Governo pudesse apoiar os municípios nesta resposta. E, portanto, é natural que exista, sim, uma partilha de apoios e ela está perfeitamente enquadrada com aquilo que tínhamos apresentado aos municípios. É isso que apresentamos, tendo em conta que, sim, possam atingir os 60%, tendo em conta que os apoios também tenham em conta a dimensão dos municípios, porque, naturalmente, para um município pequeno, com um pequeno orçamento, um impacto significativo não pesa da mesma maneira do que num município grande com um grande orçamento, e procuramos responder tendo em conta a dimensão dos municípios e das suas receitas, tendo em conta os danos que cada município teve, e apresentamos uma resposta adequada. E, naturalmente, e quanto à questão que o Sr. Deputado me colocou, que aquilo que sejam responsabilidades da Administração Central, sejam da IP, sejam na área da cultura, sejam noutras áreas, serão assumidas por quem de direito e por quem tenha essas responsabilidades. O que se dá é um apoio adicional no que diz respeito a responsabilidades que são das autarquias e que procuramos definir.
Quanto ao Instituto Nacional de Estatística, Sr. Deputado, o INE já declarou publicamente que não concorda com a avaliação da CNPD e está no seu direito de recorrer dessa avaliação, tendo em conta, aliás, que a CNPD esteve presente ao longo de todo o processo dos censos, quanto ao mais, como sabe, os membros da direção do INE não são afastáveis por nenhum ministro e agora é o tempo de um novo mandato e as decisões serão tomadas a seu tempo. Muito obrigada. Sra. Ministra, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, ainda tem 36 segundos. Sr. Ministro, muito rápido, em relação ao INE, as comissões de serviço terminaram no dia 15. Em relação às medidas de apoio às cheias, louvo saber que quando lhe perguntei em plenário disse que eu não tinha estado na reunião e por isso não podia falar sobre o assunto e agora confirmou exatamente tudo o que eu tinha dito. Última pergunta, em relação ao CIADAP, esta revisão do CIADAP inclui a extinção das cotas ou não? Ou considera justo continuar com 25% que podem progredir na carreira quando têm a nota relevante e 5% como excelente? Sr. Deputado, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Governo não deixará de considerar a existência de cotas e a necessidade de reconhecer o mérito na avaliação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado. Muito rápido, última pergunta, Sr. Ministro, por causa dos aproveitamentos políticos que tanta gente tem feito e de populismo, é verdade ou não, ou é mentira definitivamente que a municipalização da educação não inclui a contratação de pessoal docente? Sr. Deputado, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação, o Secretário de Estado da Educação, todos já referiram desde a primeira hora que não está em curso nenhum processo de assunção por parte dos municípios de responsabilidades na contratação dos professores. Isso está mais do que esclarecido.